Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Arangues, aquele mesmo chileno meio-campista que deve ficar livre no mercado no início da próxima temporada. Será que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro e viável, né, também para a SAF, pensando na temporada do ano que vem? Além disso, quero comentar com vocês sobre um feito que o Cruzeiro pode conseguir, sendo o único clube no Brasil, né, que conquistou isso na Série A e pode fazer agora também na segunda divisão. Além disso, sobre as chances para os jogadores de base, o Pesolano elogiando bastante os atletas das categorias sub-20 que têm ganhado espaço nesse ano aqui na Raposa. E para terminar também sobre aquele lance lá, será que foi pênalti mesmo em cima do Anselmo Ramon, né? Aquela falta lá bem estranha no jogo contra o CRB. O que os comentaristas disseram? Enfim, e também quero ouvir a sua opinião aqui embaixo. Mas só antes de começarmos a por aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegarmos nessa marca aqui de 35 mil inscritos e 500, que é a nossa meta até o final desse mês de setembro, beleza? Caso você queira me seguir no meu perfil pessoal lá no Instagram, gustavo.crz_, vai lá, manda uma mensagem, valeu demais aí a todo mundo que tá me seguindo. E só antes de dar uma sequência aqui no nosso conteúdo, tem um recado da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, com algumas cotações interessantes, como por exemplo, hoje tem um jogo entre Atlético Goiano e Internacional às 8 horas, vitória do Atlético em casa 3,40, um empate 3,30 e uma vitória do Inter fora 2,30 a cada real apostado, além também das 7 horas, Grêmio e Sport, vitória do Grêmio no caso amanhã, né, pagando 1,81, um empate 3,50 e uma vitória aí do Sport fora 5,20. Tem também a opção entre Cruzeiro e Vasco, eu deixei aqui uma vitória do Cruzeiro em casa 1,81, então vai lá apostar, o link da UP Sportsbet tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre um feito que o Cruzeiro pode repetir tanto na Série A e também ser o único time na Série B a fazer, que é ganhar de pelo menos uma vez de cada um dos adversários na competição. Lembrando que esse feito nunca aconteceu na Série B, agora eu vou falar uns times que chegaram perto, e na Série A o único time até hoje, tá, foi o Cruzeiro que conseguiu esse feito lá na temporada de 2013, onde vencemos todos os adversários pelo menos uma vez, né, no torneio. Agora o Cruzeiro falta alguns times ainda nessa reta final, que é no caso venceu o Vasco, Ituano, Guarani e o CSA, e todos em casa, né, para alcançar esse feito. A sorte é que o Cruzeiro, no caso, perdeu aí pro Vasco, Ituano, perdeu pro Vasco, Guarani, empatou com o Ituano e o CSA, mas foram em condições de visitante, né? Agora vai ter todos esses jogos como mandante, começando nessa quarta-feira contra o Vasco, para tentar reverter essa história. No primeiro turno, o Cruzeiro também não conseguiu vencer o Bahia e a Tombense, mas o Cruzeiro já conseguiu vencê-los em casa, no caso, nessa volta, né, do segundo turno do torneio. Então o Cruzeiro tem, no caso, um aproveitamento gigantesco jogando no Mineirão. São todos os jogos, o Cruzeiro venceu todos, né, no Mineirão, por exemplo, e somando as 13 partidas sob o comando, por exemplo, jogos no Mané Garrincha, no Independência e no Mineirão, 13 vitórias e 2 empates nas partidas realizadas. Então, dos 41 pontos somados, foram do Cruzeiro jogando como mandante. Se o Cruzeiro não tivesse jogos fora de casa no torneio, o Cruzeiro hoje estaria na 7ª posição, 4 pontos atrás do G4, para você entender, né, o quanto o Cruzeiro tem pontuado bem nas partidas dentro de casa, isoladamente o melhor time como mandante. E as equipes que chegaram perto de conseguir esse feito de vencer todos os adversários pelo menos uma vez foi o Corinthians em 2008, só não venceu o Santo André, a Portuguesa em 2011 não venceu o ABC e o Atlético Goiano em 2016 não venceu o Joinville, senão já poderia ter algum time, né, que teria conquistado tal feito. Informação lá do Globoesporte.com. E no caso, vamos ver, né, se o Cruzeiro conseguir vencer então aí a equipe do Vasco, depois o Ituano, o Guarani e o CSA, todos os jogos dentro de casa. O Cruzeiro, além de chegar numa pontuação bem interessante, bem alta da tabela, já segurando o título, poderia ir mais atrás ainda desse feito, né, de ser o único time da Série A e da Série B a vencer pelo menos uma vez cada um desses adversários. Você está confiante que o Cruzeiro possa conseguir isso? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, quero falar também sobre o Paulo Pesolano, que destacou assim, um trabalho dos jogadores das categorias de base do Cruzeiro, mais especificamente a equipe sub-20, que cada vez mais os jogadores têm tido espaço, e é de se esperar nessa reta final da Série B, né, um time com mais oportunidades para os garotos, como foi, por exemplo, o Kaique, que no caso fez a sua estreia na Série B, onde jogou essa reta final contra o CRB e foi bem, ao menos da minha opinião. E o Pesolano foi perguntado, né, sobre como que vai ser as chances para os jogadores, como que ele está vendo a trajetória, né,
desses atletas até aqui na temporada. E o Pesolano elogiou bastante que a integração com as categorias de base é a chave do sucesso para o Cruzeiro na atual temporada. E ele completou dizendo o seguinte, abre aspas, às vezes os jogadores do Sub-20 não estão treinando no primeiro time conosco, mas estão sempre por perto. Eu estou olhando os jogadores nos jogos Sub-20 por vídeo e faz tempo que estou vendo o Kaique. Há momentos em que surge a oportunidade para eles jogarem e ele entrou em campo e parecia que estava fazendo 2 ou 3 anos conosco no time principal. Fisicamente entendido de jogo, eu estou muito contente pelo Kaique. Ele ainda completou dizendo, deixando claro a importância dos jogadores nesse campeonato brasileiro, né, no Sub-20 aí, que foram importantes para a Raposa, até porque vários jogadores que estão hoje no clube, né, alguns são revelados e outros até o início do ano estavam jogando a Copa São Paulo. Abre aspas. Estou muito feliz com todos do Sub-20, já falei com os jogadores que estou muito grato com eles. A gente sabe que eles sonham em trabalhar conosco e em estar no time estar no time de cima. Às vezes eles pensam que pode estar apenas como sparring, como por exemplo de espera, né? Mas nós utilizamos isso para fazê-los treinar e para fazer com que os jogadores do time principal entendam o que a equipe tem que fazer. No caso, no fim de semana, fecha aspas. Então assim, o Cruzeiro que, por exemplo, do time titular, Daniel Júnior revelado na base, o Stênio, né, que jogou contra o CRB, o Giovanni Jesus, então você vê que é um time assim com vários garotos revelados nas categorias de base, fora outros que vivem entrando, né, no time aí do Cruzeiro. O Pesolano deu uma rotatividade gigantesca para esses atletas da base, entrou o Kaique recentemente, o Joseph também, muito novo, já jogou algumas partidas com o técnico cruzeirense, e eu vejo que mesmo ano que vem na Série A, vai ter cada vez mais espaço para os bons jogadores que tem também na base do Cruzeiro. E você, o que achou aí dessa estreia do Kaique e da base do Cruzeiro nesses últimos anos? Só lembrando que teve uma reformulação bem grande desde a chegada aí do Ronaldo, mas eu vejo que o time do Cruzeiro hoje bem forte para brigar, né, cada vez mais também pelos títulos da sua categoria. Bom, quero falar com vocês também sobre aquele lance lá no jogo contra o CRB, se foi pênalti ou não, né, que assim, alguns comentaristas comentaram sobre isso no pênalti da equipe do CRB, se foi bem marcado ou não. Lembrando que aquela falta do Felipe Machado no Paulo Mocerim realmente não tem muitas do que duvidar, né? Porque realmente foi calçado ali, não tem muito o que dizer. Porém, no lance anterior, né? Que é toda a repercussão do Anselmo Ramon, que claramente dá uma cotovelada no Giovanni Jesus e não teve nenhuma interferência no árbitro de vídeo. Até o árbitro de campo Vinícius Gonçalves Dias Araújo não marcou o pênalti, não marcou essa falta. E o juiz de vídeo Vinícius Furlan também não chamou, no caso, o árbitro para reavaliar essa jogada, que eu fiquei impressionado. Acho que pra mim é um dos lances mais roubados assim, que eu já vi do Cruzeiro, tá? Porque não tem lógica um treino desse, porque tenho certeza que o árbitro de vídeo não deve nem ter analisado isso, sabe? Eles devem ter passado reto ali, nem olhado poucos segundos antes, que foi aí a falta no Giovanni Jesus. Se fosse um lance lá no início da jogada, e depois surgiu um contra-ataque, até que ok, sabe? Mas o VAR tá aí pra isso, e mesmo assim errando esses lances grotescos, né? Que contra o Cruzeiro mesmo, toda partida tem alguma coisa assim, nessa Série B toda, né? Acho que o Cruzeiro foi mais prejudicado do que ajudado, no caso, nessa Série B. Eu vejo que assim, fator camisa e tudo mais, o Cruzeiro é ao contrário. O Cruzeiro, por ser um time grande e enfrenta algumas equipes aí menores, parece que o Cruzeiro sempre é prejudicado mesmo, toda rodada. Tem alguma coisa estranhíssima assim que acontece com o Cruzeiro. Parece que a CBF falando, né? Nossa, vocês não vão ganhar esse título aí com 8 rodadas de antecedência, não vão subir com 10 rodadas não, porque senão vai ficar feio aqui pra nós. Nosso Vasco não vai subir. Eu vejo dessa mesma forma, porque você vê que claramente é uns lances assim tão feios, sabe? Que é difícil assim você entender e pensar que eles estão assim, nossa, realmente trabalhando sério, a arbitragem, o árbitro de vídeo chegou para melhorar o futebol. Eu mesmo já não acredito mais nessa palhaçada, e até mesmo os comentaristas, tanto comentarista de arbitragem, a Janete Maracanjo da TV Globo e também o Márcio Rezende Freitas da Rádio Itatiaia, disseram que não foi pênalti, que teve essa falta anterior no Anselmo Ramon. Claramente o Anselmo deixa o braço, o cotovelo mesmo no Giovanni Jesus, que é claro, né, jogador você já sabe que qualquer coisa que encostar nele também já cai, isso aí também eu já tô cansado de ver, mas você vê que claramente foi no rosto aí do Giovanni Jesus, né? Não tem discussão nenhuma, é só o árbitro voltar ali um pouco o lance e já dava pra ver que não foi pênalti. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você achou dessa história e que sorte, né? Porque o Anselmo Ramon acabou isolando a bola ali, porque se entra, eu acho que iria ficar uma situação muito mais complicada pro Cruzeiro tentar sair pelo menos com empate. Eu acho que ia ficar muito complicado mesmo e por sorte acabou errando, porque senão aí, mais uma vez, né, a arbitragem dando uma cutucada no Cruzeiro. E vamos ver, o Cruzeiro não se posicionou, não falou sobre nada. Eu não acho que também, só porque venceu tem que deixar isso de lá não, tá? Porque, igual eu falei pra você, se tivesse saído o gol, eu vejo que o Cruzeiro não teria conseguido sair
com os 3 pontos de Maceió. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Arangues, ele mesmo, jogador chileno, com várias passagens pela seleção chilena, pelo Internacional, que assim, de acordo com o Nicola, deve ficar livre no mercado em janeiro desse ano e está disposto, né, a voltar ao futebol brasileiro. Notícia interessante porque, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa para a Raposa. Ele tem seus 33 anos de idade, não é um jogador que tá tão novo assim para a SAF, mas não é aquele que tem 35, 36, que aí sim, eu já vejo que o Cruzeiro como empresa não deve fazer contratação de veteranos desse jeito, mas 32, 33 eu acho um pouco mais viável, tanto que o Wagninho do Cruzeiro, né, completou 32 anos e foi contratado na gestão do Ronaldo. Então, eu acho que poderia ser uma alternativa viável. Tem que ver também a questão financeira, porque eu acho que se ele for querer ganhar 600 mil, 700 mil, aí já seria fora da realidade. Mas eu acho que uns 450, ali 550 eu não vejo como inviável para o Cruzeiro, ainda mais ano que vem, com a entrada de tantas receitas assim. O contrato dele vai até junho do ano que vem, mas ele, seu empresário, tem interesse de rescindir e antecipar essa saída, né, para janeiro desse ano e voltar ao futebol brasileiro quando abrir a janela. O Internacional, que é um time que negociava com ele, né, no caso, tinha muito interesse na volta, acabou que ano passado, quando ele tentou voltar ao Brasil, o Internacional não fez os esforços, né, que ele, seu representante, achou necessário, e agora ele está com birra do Internacional e não vai voltar para a equipe gaúcha, o que é boa aí, né, para os outros times que têm interesse na sua contratação, e até mesmo ele não diz que quer jogar em um clube específico, diz que um clube grande que tem a condição de recebê-lo, né, ele aceitaria em voltar aqui ao futebol brasileiro. Eu acho que seria um baita jogador, é aquele meio de campo do Cruzeiro que eu vejo, né, é um time ok, mas precisa de alguns reforços de peso, igual o Arangues, por exemplo, em umas 3 posições, acho que um zagueiro, um meio campista e um ponta. Eu vejo assim, um jogador forte mesmo, de peso, para ser titular absoluto e outras opções no banco. Eu vejo que o Arangues ali pro meio de campo seria um baita reforço mesmo, tanto que nessa atual temporada que acabou de começar, ele começou muito bem, 10 partidas, 2 gols marcados até aqui. Temporada passada, 32 partidas pelo Bayer Leverkusen, um dos principais times da Alemanha, 32 partidas ano passado, 2 gols e 4 assistências pela equipe alemã. Ele soma mais do que 300 jogos também, muito reconhecido. E eu quero saber a sua opinião, o que você acha dele aí, se ele poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro. Lembrando que ele jogou no Internacional em 2014 e 2015, naquela época ele fez ali 56 partidas, 10 gols marcados, inclusive sendo convocado para a Copa do Mundo. Jogou aí a Copa de 2014 e também diversas, no caso, convocações para a seleção chilena, nos títulos da Copa América 2015, 2016, enfim, e jogador revelado pelo Universidade de Chile, também do Chile. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a bater essa meta aqui de 35 mil inscritos e 500 até o final desse mês de setembro. Vou deixar aqui na tela final agora outras 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma dessa aqui é essa história do Pesolano, de que o Vasco teria interesse nele para o ano que vem. Vai lá dar uma olhada. Esse aqui também do Ronaldo, que promete uma boa notícia na quarta-feira. Que história é essa? Vai lá dar uma olhada também. E o link aqui embaixo na descrição da UP Sports Bet para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por ter assistido até aqui e até mais, valeu!